Amor, compre algumas maçãs, elas são orgânicas e naturais. Foi a palavra natural que fez Léo parar e virar-se. Era isso que sua avó sempre dizia, naquela época, maçãs naturais. Ele caminhou até o balcão e a velha mulher com um monte de maçãs se animou e rapidamente falou sobre as maçãs naturais. Eu as colhi da minha árvore no jardim este ano. A macieira cresceu tão bem como sempre. Não preste atenção ao fato de que elas não são tão grandes quanto as dos revendedores. Aquelas maçãs foram trazidas de sabe-se lá onde tem mais veneno nelas do que a própria maçã. E estas são as nossas maçãs de campo. Suas mãos passaram rapidamente pelas maçãs, mostrando ao comprador a fruta de todos os lados. Elas cheiram como maçãs e têm um gosto tão bom. Você deveria experimentá-las aqui, olha. A velha continuou com entusiasmo, segurando uma maçã que tinha uma pequena marca acastanhada. Como você pode ver, até uma minhoca as com, porque são naturais. Léo riu involuntariamente após essas palavras. Então, todas elas têm minhoca? Não, a velha se afastou assustada com a mão que segurava a maçã. Olha, elas estão todas boas. Esta é apenas uma delas que a minhoca comeu, o que significa que é inofensivo para os humanos. Eu te digo, elas são naturais. Léo não precisava dessas maçãs. Ele estava apenas passando pelo mercado noturno, cortando um canto a caminho de casa. Mas algo sobre a forma como essa velha olhava, se esforçando para convencê-lo de que o que ela dizia era verdade, lembrou-o de sua própria avó. Um sentimento há muito esquecido encheu seu peito com uma onda de calor, e Léo quis fazer algo bom por essa velha senhora que vendia no mercado. Então, sem barganhar, ele comprou 2 quilos dessas maçãs, sem saber por quê, dizendo a ela que seu filho estava doente em casa, ele geralmente tinha saúde ruim e estava tossindo. Sua esposa estava grávida e provavelmente seria bom para eles comerem maçãs naturais em geral. Sem saber por quê, Léo compartilhou com o estranho as coisas mais íntimas que atormentavam sua alma. A velha gemeu por dentro e balançou a cabeça, dizendo que os idosos são mais saudáveis que os jovens, porque hoje em dia não vendem comida de verdade nas cidades, é tudo produtos químicos e o ar em si é pesado e doentio. Ele concordou e quando estava prestes a sair, a velha de repente o agarrou pelo braço e disse, escute, vem aqui amanhã. Eu vou trazer chá de tilha seca e um pote de framboesas com açúcar. É a primeira coisa para tratar resfriados, então vou trazer e você deve vir amanhã. Léo foi para casa com as maçãs e sorriu. Sua alma se sentiu bem como em sua infância, quando sua avó acariciava na cabeça com sua mão áspera e trabalhada e dizia, tudo vai ficar bem, Léo. Tudo vai ficar bem. Léo não conhecia seus pais. Sua avó disse que não sabia quem era seu pai, mas que sua mãe não prestava. Um dia, ela o trouxe da cidade enrolado em um cobertor e dirigiu. Ela prometeu levar seu filho de volta assim que colocasse sua vida em ordem, mas nunca o fez. Léo amava sua avó. Ela costumava suspirar pesadamente nas noites de inverno, lembrando de sua filha perdida. Ela pressionava a cabeça do neto contra o peito, adivinhava o topo da cabeça dele e dizia, não chore, vovó. Quando eu crescer, nunca vou te deixar. Vou sempre morar com você. Você acredita em mim? Eu acredito, Léo. Eu acredito, a vovó sorria através de suas lágrimas. E quando Léo tinha 12 anos, sua avó morreu e ele acabou em um internato. Alguns parentes venderam a casa de sua avó. Quando ele e sua avó moravam juntos, Léo pensou que estavam sozinhos no mundo, mas então acabou porque havia muitos candidatos à herança, não havia nada a dizer aos que viveram em um orfanato sobre todos os encantos de estar em tais instituições, e aqueles que não viveram lá ainda não entendiam completamente. Mas Leon não se desmoronou e não seguiu pelo caminho errado. Ele serviu no exército e adquiriu uma profissão, mas não teve sorte com as garotas e embora Léo fosse um cara alto, atlético e bonito, todas as suas namoradas rapidamente desapareceram do seu horizonte quando descobriram que ele era órfão.
Então, há 5 anos, quando ele acidentalmente encontrou Chloe em um supermercado, eles foram criados no mesmo orfanato, ele ficou feliz como se tivesse encontrado a pessoa mais próxima e querida. Chloe também ficou muito feliz em encontrá-lo e 6 meses depois eles se casaram. Eles tiveram um filho e agora esperavam uma filha. E, em geral, a vida ficou melhor. Chloe, disse ele, eu comprei maçãs orgânicas no mercado, maçãs naturais para você e Ethan. Ele entregou o pacote para sua esposa Chloe, que cresceu em um orfanato e deixou todos esses epítetos passarem por ela. Ela lavou as maçãs, colocou-as em um prato grande e os colocou na mesa. Meia hora depois, o aroma das maçãs flutuava no ar. Olha que ótimas maçãs e como elas cheiram, disse Chloe comendo maçãs com seu filho. São maçãs naturais e orgânicas. Naquela noite, Léo teve um sonho com sua avó. Ela acariciou sua cabeça, sorriu e disse algo que Léo não conseguiu entender. Mas isso não importava, ele já sabia que sua avó estava dizendo algo bom, gentil e carinhoso. Ela cheirava a paz e felicidade, a felicidade esquecida da infância. Mas o som do despertador interrompeu impiedosamente seu sono. O dia todo no trabalho, Léo não era ele mesmo. Algo o incomodava, uma saudade incompreensível acenava em sua alma e o nó periodicamente subia em sua garganta no caminho de volta para casa. Léo percebeu que realmente queria ver aquela velha senhora com as maçãs no mercado novamente. Dona Mila, esse era o nome da velha senhora que vendia maçãs, estava andando pelo quintal suspirando pesadamente, enxugando as lágrimas que vinham aos seus olhos de tempos em tempos. Há muito tempo, seu filho mais velho havia sido morto no cumprimento do dever. Ele era bombeiro e nem teve tempo de se casar. Sua filha mais nova, que era bonita e inteligente, se casou com um africano enquanto estava na faculdade na capital e mudou-se para um clima quente onde bananas e abacaxis crescem. Dona Mila sofreu muito com isso por um longo tempo, mas e quanto a ela? Ela apenas chorou, antecipando que nunca mais veria sua filhinha. E assim foi. Enquanto seu marido ainda estava vivo, ela também estava, bem, o que ela poderia fazer? Já que a vida era assim. 2 anos atrás, quando seu marido morreu, Dona Mila perdeu sua alma, ela vivia mais por hábito, pedindo a Deus para levá-la rapidamente ao reino da paz. O jovem que comprou as maçãs ontem perturbou sua alma. Afinal, ele era um estranho, mas dado como ele conversou bem com ela, ele não a desprezou. Havia algo em seus olhos, uma espécie de correnteza de dor, e ela sentiu isso de uma vez. Seu instinto materno transpareceu em suas palavras, venha aqui amanhã. Vou trazer para você chá de tilha seca e um pote de geleia de framboesa com açúcar. É a primeira coisa para tratar resfriados. Então, vou trazer e você vem amanhã. E agora, embrulhando um pote de geleia de framboesa no jornal, Dona Mila sorriu involuntariamente, pensando no que mais poderia levar para esse homem e sua família. Ela realmente queria agradar o homem, é claro, conversar um pouco mais como ontem. O lugar de ontem atrás do balcão foi ocupado e Dona Mila tomou um lugar próximo na próxima fila. Ela colocou um monte de maçãs e concentrou sua atenção nas pessoas que passavam para não perder o homem. Nessa hora, as pessoas estavam retornando do trabalho e a senhora Mila finalmente começou a ficar nervosa. Que velha tola que sou, ela criou todo tipo de histórias para si mesma. E por que ele deveria ouvir e acreditar em uma velha estranha? Ela pensou irritada enquanto seus olhos continuavam procurando por uma silhueta familiar na multidão. Léo não prestou muita atenção no que a velha disse ontem sobre chá de tilha e geleia de framboesa. Essas mulheres do mercado falam o que querem só para vender suas mercadorias, ele pensou. E se ela realmente vier? Ela não parecia uma vendedora experiente, ele sorriu lembrando do rosto da velha e de como ela falou apaixonadamente sobre a minhoca. Quem se importa? Eu vou passar pelo mercado de qualquer jeito, vou ver se ela está lá. Léo virou-se para o lugar do mercado onde a velha das maçãs estava ontem. Ele caminhou ao longo do balcão, mas não viu sinal da velha. Ah, que tolo eu sou! Fui enganado como uma criança,
seu humor ficou instantaneamente estragado. Ainda bem que ontem eu não falei tolices para Chloe sobre as framboesas prometidas. Sem olhar ao redor, Léo acelerou o passo. Querido, estou aqui, espere. Ouviu-se um grito alto e Léo viu uma mulher mais velha correndo em sua direção, que ele havia visto ontem. Ela alegremente agarrou o cotovelo dele, o puxou e continuou tagarelando. Meu lugar foi tomado e eu estava sentada bem aqui. Eu estava com medo de perder você. Eu não sabia se você viria. Eu trouxe tudo, mas pensei, e se você não acreditasse em mim? A velha continuou tagarelando, mas Léo não ouviu as palavras. Ele foi transportado de volta à sua infância por um momento, a questão de falar certas palavras, expressões, movimentos das mãos e o olhar. Onde o desejo de fazer o homem feliz com suas ações espreitava tudo isso lembrava muito a sua própria avó. Ele perguntou quanto custava, mas a senhora Mila acenou com as mãos dizendo que estava cozinhando da própria plantação para ela mesma e que ele deveria aceitar como um agrado. Ela também disse que suas framboesas não são uma variedade, mas as antigas que não são tão grandes e bonitas na aparência, mas são verdadeiramente perfumadas e muito saudáveis. Léo lembrou-se das framboesas de sua avó, seu cheiro e sabor, e por alguma razão ele também se lembrou das batatas, aquelas amarelas por dentro, pareciam tão apetitosas no prato e eram muito saborosas. Depois que sua avó morreu, ele nunca comeu batatas assim novamente. Você tem batatas amarelas por dentro? Ele interrompeu a velha. Eu tenho batatas amarelas e brancas, as que cozinham bem e as duras que são boas para a sopa. Eu gosto de batatas amarelas. Minha avó sempre as fazia quando eu era criança, disse Léo sonhadoramente. Querido, amanhã é sábado, dia de folga. Venha para minha vila. Você pode ver por si mesmo que batatas eu tenho e tenho muitas outras coisas. Eu sou velha e é difícil para mim carregar sacolas, mas você é jovem e não é longe, apenas 40 minutos de trem. Vamos, eu não vou fazer nada de errado. E Léo foi, mas não era porque ele queria batatas. Era porque ele queria recuperar o sabor de sua infância. 2 anos se passaram desde então. Os biscoitos são completamente novos, certo, senhora Mila? Perguntou preocupado pela segunda vez. Sim, eu estou te dizendo que eles chegaram ontem. Por que você está agindo como uma criança? Respondeu a vendedora. Eu tenho filhos vindo amanhã com meus netos, então eu perguntei, dá um aqui, eu vou provar. As pessoas cochichavam na fila, a Mila está ficando maluca, encontrou alguns coitados para deixar entrar em casa. No verão passado, Chloe e as crianças estavam vivendo às custas dela, aparentemente elas sentiam falta daqui e decidiram voltar. Oh, você está certa, estranhos vão roubar você ou até mesmo te bater na cabeça porque é uma casa bonita. Mason era o antigo proprietário. Eu disse a ela várias vezes para ter cuidado, mas ela me ignorou. Me deu 1 quilo de biscoitos, é realmente bom, suspirou a mulher atrás dela. Mila, você está alimentando as pessoas erradas, disse a mulher agradecida. Mila caminhou para casa tranquilamente e sorriu. O que ela se importava com aquele assunto? Era só fofoca. O que importa é que aquela família não seja a dela? Onde está a família dela agora? Eles não pensaram nela todos esses anos, mas Léo e Chloe estão ajudando-a. E na verdade, o ponto não é ajudar Léo. Por que precisamos esperar até amanhã? Eu já empacotei todos os presentes, podemos pegar o último trem, vamos lá, persuadiu Cleo seu marido, que havia acabado de chegar do trabalho. Papai, vamos para a casa da vovó, vamos Ethan, acrescentou a criança de 2 anos. Tem galinhas, tortas, bolinhos com cerejas, é legal lá, vovó, pulou Nora. Léo olhou para sua família, sorriu e acenou. Bem, vamos lá. Eles se sentaram no trem, as crianças olhando pela janela e ocasionalmente gritando com entusiasmo, olhem, olhem. Léo e Chloe estavam apenas sorrindo, sem pensar em nada em particular. Afinal, é tão ótimo ter uma avó que está sempre esperando por eles. Obrigado por assistir.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Deixe seu comentário sobre o que você achou desta história nos comentários abaixo. Se inscreva e ative o sininho, para não perder nossa próxima história em áudio.